Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou Fellow em Ecocardiografia Pediátrica pela Cardioped Brasil e hoje eu vou apresentar o Clube do Eco. Essa apresentação ela faz parte do programa de Fellowship em Ecocardiografia Pediátrica pela Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje será os defeitos do septo interventricular ou as comunicações do tipo interventricular. O nosso livro base é o Talgeva e a referência ela está disponível para posterior revisão para quem tiver interesse. O foco da aula de hoje vão ser os aspectos ecocardiográficos das comunicações interventriculares. A gente vai abordar as regiões anatômicas que delimitam as comunicações, mas os outros aspectos, como epidemiologia, fisiologia, aspectos clínicos, já foram abordados no Clube do Livro dessa semana, que teve o mesmo tema. Mas para ter uma introdução sobre o tema de hoje, a comunicação interventricular ela é um defeito entre os ventrículos ou menos comumente entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito. É a cardiopatia congênita mais comum depois da válvula aórtica bicúspide e pode ocorrer isolada ou em associação com outras cardiopatias. Ela tem uma etiologia multifatorial. As comunicações interventriculares são comuns em síndromes de aneuploidia, como trissomia do 13, do 18 e 21, e também outras síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Holt-Oram. E sabe-se hoje que a CIV está relacionada com o uso paterno de algumas drogas ilícitas, como, por exemplo, cocaína e maconha. Em 2017, foi apresentado no 7º Congresso Mundial de Cardiologia Pediátrica e Cirurgia Cardíaca, em Barcelona, na Espanha, a nova classificação de defeitos do septo interventricular pelo CID-11, onde a Sociedade Internacional de Nomenclatura de Cardiopatias Congênitas e Pediátricas chegou a um consenso sobre a categorização das CIVs utilizando a localização geográfica como um ponto inicial na hierarquia, mas também enfatizando se existem bordos fibrosos ou musculares para os defeitos. Então, de forma didática, para um melhor entendimento entre os profissionais, nós vamos utilizar a definição da CIV, primeiramente pela sua localização anatômica, e então a gente vai classificar pelas estruturas adjacentes. Mesmo após a atualização de nomenclaturas realizada pelo CID-11 lá em 2017, classificações anteriores importantes, como a de Van Pra e a de Anderson, ainda devem ser lembradas. Então, nessa tabela que eu estou demonstrando para vocês, tem as descrições dos tipos de CIVs que acabam se tornando sinônimos. Na primeira coluna, a gente tem a atual nomenclatura de cardiopatias congênitas e pediátricas, e a gente só exclui a CIV que ocorre nos casos de defeito do septo atrioventricular, que a gente considera uma entidade separada. Na segunda coluna, a gente tem a classificação de Van Pra, na terceira coluna, a classificação de Anderson, e na quarta coluna, outras classificações que a gente consegue ver na prática clínica. Então, iniciando com a anatomia, para que a gente possa compreender melhor as comunicações. Então, sob a ótica do ventrículo direito, o septo ventricular ele vai ser dividido em 4 porções: a via de entrada, a porção muscular, a via de saída e o septo membranoso. A porção de via de entrada do septo, que está circundada em vermelho, ela se estende inferiormente e posteriormente adjacente ao folheto septal da tricúspide até a porção distal, onde a gente vê que os papilares da válvula tricúspide vão se inserir. Mais anterior e inferior está o septo muscular, ou septo trabecular, né, como algumas fontes chamam, que se caracteriza por trabeculações grosseiras na face do ventrículo direito e inclui a banda moderadora. Então, o septo muscular ele vai ser separado pela via de saída pela banda septal. A banda septal em azul claro, ela se divide entre a porção anterosuperior, que fica ali essa região próximo do Y, que segue em direção à válvula pulmonar até a porção do cone subpulmonar, e por uma porção póstera inferior em direção à parede livre do ventrículo direito. O septo conal, ou também chamado como septo infundibular, ele fica dentro desse Y em corações que anatomicamente são normais. E o septo membranoso, ele é um componente fibroso do septo ventricular, e ele é dividido em duas partes. Ele possui uma parte que é dividido pelo folheto septal da válvula tricúspide, de modo que uma porção fica no lado atrial direito, e um defeito nessa área, entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito, não é tão comum, é um defeito raro, e é chamado defeito de Gerboldi. Enquanto a outra porção interventricular, ela é mais interventricular e ela está em continuidade com os outros componentes do septo ventricular.
Aqui é outro desenho anatômico, porque eu acho que é muito importante a gente frisar a anatomia para que a gente possa compreender a localização desses defeitos no ecocardiograma. Então, nós temos o septo membranoso, que está circulado em amarelo. Aqui a gente consegue ver bem a divisão da porção do septo membranoso que fica no átrio direito e a porção interventricular. Na flecha, a gente vê o feixe de condução atrioventricular atravessando a margem posterior-inferior do septo membranoso, onde, para o cirurgião, saber não só a localização, mas o que delimita é muito importante na correção cirúrgica, para que não haja, por exemplo, um bloqueio atrioventricular. Temos também a banda septal, que é a trabécula, ou também conhecida como trabécula septomarginal, que tem seus membros posterior inferior e antero superior. E nesse triângulo laranja, a gente tem um músculo papilar medial, ou um músculo papilar do cone. E aqui, com o mesmo desenho, seguindo a mesma imagem anatômica, a gente consegue elucidar melhor as localizações em que ocorrem as comunicações. Então, em azul escuro, a gente tem a CIV quando ela ocorre nessa localização do tipo central perimembranosa. Abaixo da válvula tricúspide, até a inserção dos papilares da válvula advia de entrada, nós temos a porção trabecular muscular e próxima à válvula pulmonar, a gente tem a localização das comunicações do tipo via de saída. Então, começando com a CIV central perimembranosa. Ela está localizada entre o septo conal, ou também chamado de septo infundibular, e o septo muscular, que é próximo à comissura anterior da válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela frequentemente tem conexões com as margens do defeito e ela pode restringir parcialmente ou às vezes até mesmo totalmente a comunicação. Então, esses defeitos, normalmente, eles resultam de uma continuidade fibrosa entre a válvula tricúspide e válvula aórtica, mas em alguns poucos casos pode ser que tenha uma borda muscular entre a válvula aórtica e o defeito. Se a gente olhar sob a ótica do ventrículo esquerdo, que não é o comum, não é onde a gente faz a classificação, a gente normalmente faz pela visão do ventrículo direito, mas se a gente olhar sob a ótica do ventrículo esquerdo, as CIVs perimembranosas centrais, elas vão ficar adjacentes à comissura entre os folhetos coronariano direito e não coronariano da válvula aórtica. Então, em alguns casos, uma porção do folheto da válvula aórtica, geralmente o coronariano direito, ele pode prolapsar devido ao jato dessa CIV causar alguns graus de insuficiência. Aqui a gente tem uma foto de um ecocardiograma, é um eixo subcostal numa visão oblíqua anterior com color compare, que a gente demonstra uma CIV central perimembranosa circulada, adjacente às válvulas tricúspide e aórtica. Então, a gente vê que tem uma relação com a CIV e a comissura septo anterior da válvula tricúspide. Esse é um vídeo com color compare também, num eixo parasternal curto, que demonstra uma CIV central perimembranosa. A seta está apontando para essa CIV, logo abaixo do folheto septal da válvula tricúspide, entre aproximadamente 10 e 11 horas, com tecido valvar tricúspide ocluindo parcialmente o fluxo. Aqui a gente tem também um eixo subcostal, mais oblíquo, né, mais oblíquo e anteriorizado, com color compare, que demonstra uma faixa muscular do ventrículo direito sob a válvula pulmonar, que a gente vê circulado, que produz um fluxo mais acelerado, mais turbulento e forma uma dupla câmara do ventrículo direito. Em associação, a gente tem também uma CIV central perimembranosa, que está apontado pela flecha. Então, o jato dessa CIV, ele é direcionado para essa câmara proximal do ventrículo direito e para esse feixe muscular. Já as comunicações interventriculares de via de entrada, elas são visibilizadas desde o folheto septal da válvula tricúspide até toda a superfície da válvula e podem estar associadas ao straddling da válvula tricúspide, que é quando a inserção dela ultrapassa os limites do ventrículo direito, ela acaba se inserindo no ventrículo esquerdo. Aqui é uma foto, duas fotos de ecocardiograma. À esquerda, a gente está numa visão subcostal, oblíqua, ela está mais anterior, com uma grande CIV de via de entrada, que está abrangindo boa extensão da válvula tricúspide, que é esse VT, à esquerda. Na segunda foto, nós temos um apical 4 câmaras, demonstrando uma grande CIV de via de entrada na porção posterior do septo ventricular, logo abaixo do nível das válvulas atrioventriculares, a tricúspide e a mitral. Aqui nós temos outro eixo subcostal com uma visão oblíqua anterior, temos em 2D, que a gente consegue visualizar uma grande CIV de via de entrada no septo posterior, no nível da válvula tricúspide, com as válvulas atrioventriculares
à esquerda e à direita, com aparência de tricúspide mitral. Então, a gente consegue, já no subcostal, excluir a possibilidade de um defeito do septo atrioventricular. Já as comunicações interventriculares de via de saída. Eu vou abordar a CIV de via de saída sem mau alinhamento. As de mau alinhamento eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a CIV de via de saída sem um mau alinhamento, ela ocorre na porção da via de saída do septo interventricular e ela vai ser definida pela ausência parcial ou até mesmo total do músculo do septo infundibular. Essas comunicações, elas não fecham espontaneamente. Geralmente, elas são abordadas cirurgicamente através da válvula pulmonar, pela sua proximidade. E com a ausência, quando há uma ausência total do septo conal, a gente tem uma continuidade fibrosa entre os folhetos aórtico e pulmonar. Então, devido à proximidade desses defeitos com a cúspide coronariana direita da válvula aórtica e a falta de um aparato subvalvar aórtico que nós temos, tem uma forte tendência para um prolapso do folheto coronariano direito. Então, por isso que a gente pode levar a vários graus de insuficiência aórtica. Essa comunicação de via de saída, em algumas fontes literárias, elas também são conhecidas como defeito do septo conal, defeitos do tipo justa arterial, defeito subpulmonar ou uma CIV duplamente relacionada subarterial. Então, nessa imagem, no ecocardiograma, é outro eixo subcostal, que está mais oblíquo também, mais anterior, com color compare. Então, a gente vê uma CIV de via de saída logo abaixo da válvula pulmonar, com o shunt esquerda-direita que está direcionado para o tronco pulmonar. Então, a gente vê que o sentido do fluxo aqui, ele está diretamente para o tronco pulmonar. Esse vídeo é um eixo subcostal oblíquo também anterior, que tem uma CIV de via de saída abaixo da válvula pulmonar e uma válvula aórtica com completa ausência do septo conal. E aqui eu achei interessante trazer esse vídeo, que ele é um parasternal, eixo curto, que demonstra uma CIV de via de saída localizada entre 12 e 2 horas. Então, nessa região da flecha, nós vemos a comunicação e essa porção que está circundada, a gente observa que o septo membranoso ele está intacto, por isso ela é caracterizada como uma CIV de via de saída, ela não abrange essa porção do septo membranoso. E aqui tem duas imagens de comparação. Então, as imagens da esquerda são uma CIV do tipo central, perimembranosa, e da direita, CIV de via de saída. Então, são duas imagens de ecocardiograma no parasternal eixo curto. A primeira, do lado esquerdo, é uma CIV central, perimembranosa, então a gente vê que ela está adjacente ao folheto septal da tricúspide e ela tem essa falha de comunicação aqui ao redor das 11 horas. Já na segunda imagem, a gente vê que essa porção membranosa ela está intacta e a comunicação ela é vista ao redor da 1 hora com o septo infundibular hipoplásico. Já as comunicações do tipo mau alinhamento. Os defeitos de mau alinhamento, eles são definidos pela orientação do septo conal ou septo infundibular. Então, é importante ressaltar que os defeitos de mau alinhamento, eles quase nunca fecham de forma espontânea e geralmente eles não têm tecido da válvula tricúspide aderido às margens do defeito. E eles podem estar associados com outras malformações conotroncais, como dupla via de saída ou transposição de grandes artérias. Então, o que são os defeitos de tipo mau alinhamento? São defeitos de saída, onde o septo conal, que lá nos slides anteriores a gente viu que anatomicamente, num coração anatomicamente normal, eles ficam no topo daquele Y, né, da banda septal. Então, nesses casos, ele fica fora desse plano. Pode ser tanto em direção à via de saída do ventrículo direito, como na tetralogia de Fallot, quanto para a via de saída do ventrículo esquerdo, que está associado geralmente a um estreitamento subaórtico. Então, o defeito que a gente tem um mau alinhamento anterior, ele faz o septo conal ser uma estrutura exclusivamente do ventrículo direito. Então, ele vai afetar a porção subpulmonar e vai resultar numa obstrução subpulmonar. A aorta ela acaba cavalgando, né? Então, devido a esse defeito, ela acaba tendo um overriding. E a gente tem também uma hipertrofia, nos casos que a gente tem uma hipertrofia do ventrículo direito, para conseguir exercer melhor força para mandar esse fluxo, esse conjunto de fatores resulta na tetralogia de Fallot. Quando o desvio for importante,
o infundíbulo ele pode até fundir com a parede livre da via de saída do ventrículo direito, e isso pode resultar numa atresia pulmonar. Já nos casos que o desalinhamento ele for mais leve, o desalinhamento anterior, né, com uma válvula pulmonar de tamanho normal, pode não haver uma obstrução significativa da via de saída pulmonar. Então, esses defeitos, eles são chamados como CIVs do tipo Eisenmenger, porque o leito vascular pulmonar ele não está protegido do aumento de fluxo dessa CIV com mau alinhamento. Já as CIVs que a gente tem um mau alinhamento posterior, quando o infundíbulo está desalinhado para a parte posterior, ele passa a ser uma estrutura exclusivamente do ventrículo esquerdo. E como resultado, a aorta ela fica inteiramente acima do ventrículo esquerdo e quase sempre está associado com um estreitamento subaórtico. Geralmente, nesses casos, existem outras associações com cardiopatias, como, por exemplo, coartação da aorta ou interrupção do arco aórtico. Quando esse desalinhamento posterior ele for grave, pode até resultar em atresia aórtica. Então, aqui a gente tem outra imagem de ecocardiograma no eixo subcostal. É uma visão oblíqua anterior que a gente vê uma combinação de um mau alinhamento, anterior do septo interventricular. Então, a gente vê que ele está projetado mais para a porção anterior. E uma CIV aqui de via de saída. E a gente vê na visão do Color Doppler que o fluxo ele se acelera já aqui na válvula pulmonar, que ela é hipoplásica. Aqui a gente tem a imagem de outro paciente, mas com a mesma visão subcostal oblíqua que o slide anterior, mas a gente vê que tem um desvio mais acentuado do septo infundibular ou septo conal com uma obstrução do fluxo de saída. Então, a gente vê que o Color ele já acelera um pouco antes da válvula pulmonar. Aqui também são duas fotos de ecocardiograma. A primeira foto é um apical 4 câmaras, que a gente vê uma CIV grande com um mau alinhamento do septo infundibular. Então, aqui está a válvula aórtica, e a válvula aórtica está sobre o ventrículo esquerdo e ela é hipoplásica. 4 câmaras não, perdão, 5 câmaras. E nessa imagem à direita, a gente tem um par external eixo longo. Novamente, a gente vê o mau alinhamento do septo infundibular, com a válvula aórtica, ela está hipoplásica, e o septo infundibular, ou conal, ele está se projetando para essa via de saída do ventrículo esquerdo, causando graus variados de obstrução subaórtica. Esse vídeo também é um eixo subcostal, uma visão oblíqua com color compare. Então, circulado, a gente vê uma grande CIV de mau alinhamento posterior do septo infundibular, com uma potencial obstrução subaórtica. Então, a gente vê que aqui esse desvio do septo ele está obstruindo o fluxo aqui na região subvalvar aórtica, associado também a uma hipoplasia da válvula aórtica. Já as CIVs do tipo muscular são comunicações mais comuns em recém-nascidos, são totalmente envoltas por musculatura trabecular e podem ser classificados em anteriores, posteriores, médio muscular e apicais, a depender da sua localização. Então, as comunicações do tipo inferiores, a gente vê elas estão numa região mais posterior ao aparato subvalvar da tricúspide. As CIVs do tipo médio muscular, elas geralmente estão acima da banda moderadora, as apicais abaixo da banda moderadora, e as CIVs do tipo anterior, elas estão mais anterior ao septo infundibular. Então, aqui a gente tem um par external eixo longo com color compare, que demonstra múltiplas CIVs musculares. Então, a gente vê que o fluxo está predominantemente do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. E aqui a gente tem um par external eixo curto dos ventrículos, que demonstra uma CIV. Uma CIV, ela é anterior muscular, e o shunt dela, ele está direita e esquerda, com o color Doppler. Então, ele está vindo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. A gente também consegue observar nesse caso que tem um abaulamento do septo interventricular durante a sístole, sugestivo de sobrecarga pressórica. Então, nesse caso, esse paciente em específico, ele é um paciente que já evoluiu para síndrome de Eisenmenger. Outros aspectos importantes na avaliação ecocardiográfica da CIV, num paciente que ele está passando por uma avaliação pré-operatória, a gente tem que determinar o tipo, a localização, o tamanho e o número de defeitos do septo interventricular. A relação da CIV com estruturas adjacentes, por exemplo, válvula tricúspide, aorta e pulmonar. E se tem válvulas com continuidade fibrosa, isso é muito importante para o cirurgião, além do reparo da comunicação, saber se vai precisar fazer algum reparo de alguma lesão valvar adjacente.
E, quando pertinente, a utilização do método 3D, para que a gente possa compreender melhor a anatomia do defeito, as estruturas que estão adjacentes e margens, para, se possível, um fechamento percutâneo. No caso de uma abordagem hemodinâmica, o que é necessário a gente falar para o hemodinamicista para uma abordagem percutânea é a direção do fluxo, através a gente usa então mapeamento de fluxo em cores, se tem restrição ao fluxo pela CIV e qual a etiologia dessa restrição, então tá tendo interposição do tecido da válvula tricúspide, válvula aórtica está aneurismática, e a pressão sistólica do ventrículo direito. A avaliação de dilatação de a pressão sistólica do ventrículo direito é muito importante a gente saber se o paciente ele tem condições no momento para fazer o fechamento dessa CIV, se ele já não evoluiu, por exemplo, para uma síndrome de Eisenmenger, para uma hipertensão arterial pulmonar. Avaliação de dilatação de cavidades cardíacas esquerdas, que é uma comunicação que a gente já começa a questionar se ela tem repercussão, e as medidas do ventrículo esquerdo, tanto em sístole quanto em diástole. Já após uma intervenção, seja cirúrgica ou por cateterismo, é importante a gente avaliar a presença de lesões residuais, avaliação da pressão sistólica do ventrículo direito, avaliação de válvulas que estavam relacionadas com a lesão ou que precisaram ser manipuladas durante o procedimento cirúrgico, saber se ficou alguma disfunção. Presença de hematoma no septo interventricular, a função ventricular e a formação de aneurismas. E, a longo prazo, a gente tem que avaliar, estamos fazendo o segmento desse pós-operatório de CIV, então a gente avalia se tem a formação de uma dupla câmara do ventrículo direito, por exemplo, de membrana subvalvar aórtica ou estenose aórtica, se houve uma plástica, uma plastia dessa válvula aórtica, ou uma insuficiência aórtica secundária ao prolapso valvar. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.